Do rádio ao Spotify, das locadoras ao Netflix, do disco entrega ao iFood, do Full HD ao 4K. Acompanhar o ritmo ofegante da tecnologia é uma tarefa que pode deixar muita gente confusa e sem nenhum tostão na carteira. As novas TVs QLED da Samsung trazem tecnologias que prometem entregar o futuro. Nesse vídeo você vai saber de duas coisas sobre a Q7F, se ela é boa de verdade e se vale o preço cobrado no Brasil. Os nossos testes foram feitos no melhor momento para se comprar uma TV, a Copa do Mundo. A linha Q7 da Samsung tem design especial para quem quer mais do que uma televisão na sala. O produto foi desenhado para integrar a decoração do ambiente, tornando-se uma peça extra. O suporte de bancada tem acabamento em alumínio. As bordas da tela são bem pequenas. O televisor ainda pode ser pendurado na parede com um suporte no gap, que deixa a TV parecendo um quadro. Se você ficou preocupado com a instalação ou troca de cabos na parte de trás, pode ficar tranquilo. Esse modelo já tem a chamada conexão invisível. Trata-se de um dispositivo extra onde você conecta todos os aparelhos. O conversor de televisão por assinatura, por exemplo, os videogames, o reprodutor Blu-ray e por aí vai. Esse dispositivo se conecta por um cabo bem fino à televisão, que tem só esse cabo e mais o fio de energia saindo dela. Se você fizer a instalação toda certinha, pode até esconder esses cabos e tornar a conexão de fato invisível. E o dispositivo One Connect, que é onde você liga todos os aparelhos, pode ficar em qualquer lugar da sala, até mesmo escondido. Ou seja, é uma televisão que serve também como parte da decoração da sua sala, se assim você preferir. Mas não faz muito sentido você ter essa elegância toda e ainda ter um monte de controle remoto espalhado pela sala. Por isso a Q7 tem um controle remoto único, com o qual é possível controlar todos os aparelhos ligados à sua televisão. É um controle bem simples, com poucos botões, mas várias funções. Dá até para controlar outros aparelhos conectados à TV, como o conversor da TV por assinatura ou o aparelho Blu-ray. Aliás, o televisor reconhece boa parte dos dispositivos conectados pelo HDMI automaticamente. Quando não reconhece, você pode renomear. Chega de memorizar quem é o HDMI 1, 2 e por aí vai. Também é possível fazer alguns comandos por voz e em português. Basta apertar e segurar o botão com o microfone e falar. Por exemplo, desligar a TV, trocar o canal ou mudar para Xbox. Assim, também dá para usar o seu smartphone para controlar a sua televisão. E todos esses dispositivos conectados a ela também. Todos esses comandos e controles são possíveis graças à interface Tizen, o sistema das Smart TVs da Samsung. Nesses modelos mais novos, ele está bastante fluido, com resposta bastante rápida e com muitas opções de aplicativos. Tem todos os principais, como Netflix, Spotify, Deezer, Amazon Prime, Globoplay e muitos outros. Diferente da minha televisão Samsung de 2014, eu não senti travadas ou demora para carregar processos na Q7. Claro que às vezes ele demora um pouco mais para entender o seu comando, especialmente em apps que não são muito bem desenvolvidos. Mas no geral o Tizen roda muito bem. Aliás, a televisão ainda se integra automaticamente ao seu smartphone Galaxy com a app SmartThings. O mais importante, no entanto, é a qualidade da imagem. Pegamos a Q7 justamente na semana em que começou a Copa do Mundo. Para assistir futebol é um belo televisor. Quem tem qualidade de transmissão em 4K pode ver detalhes incríveis, especialmente em imagens mais aproximadas. No enquadramento mais geral, já não é tão fácil sentir a diferença, mas dá para notar alguns detalhes no gramado, por exemplo, e acompanhar a bola com mais facilidade, mesmo para quem não tem a visão muito aguçada como um gavião. Em filmes entra um problema: o preto da QLED não é tão profundo. Os pixels não apagam tão bem e as partes escuras ficam bastante acinzentadas e às vezes até esverdeadas. Esse problema é ainda pior em imagens de qualidade Full HD para baixo. Isso acontece porque a televisão faz ajustes automáticos de contraste, além de qualidade da imagem, incluindo cores e nitidez, que mesmo desligado ainda faz alguns ajustes bem pequenos. Na Netflix em 1080p, a presença de legendas clareia toda a imagem por conta desses ajustes. Os vídeos em 4K ficam bem bacanas, mesmo os mais escuros, porém o preto acinzentado continua ali presente. Não é uma imagem perfeita, mas obviamente é muito superior às televisões antigas. Você pode trocar os ajustes entre alguns pré-definidos direto no menu de configurações. E também pode personalizar, ligando HDR dinâmico, ativando ou desativando o Digital Clear View e vários outros ajustes finos para buscar a imagem que mais te agrada. O áudio já é algo mais pessoal. O alto-falante da televisão dá para o gasto, mas não vai agradar quem é mais exigente. É possível fazer alguns ajustes com o equalizador, mas ele é bem limitado. O ideal aqui é usar um sistema de áudio externo, como um home theater ou um soundbar. Nada demais, afinal, quem tem grana para comprar uma TV dessas não deve ter problemas para comprar um sistema de som também.
E aproveitando que o Brasil passou de fase na Copa do Mundo, você ainda tem tempo de acompanhar os jogos em 4K pelo app do Sport TV. Não precisa de assinatura, só de uma TV 4K da Samsung compatível. A lista de modelos está no card aqui no topo da tela. Antes de você se preparar para assistir pelo app, fica um aviso. A transmissão é feita via internet e precisa de uma conexão com pelo menos 30 MB para funcionar direitinho. Outra coisa, o ideal é assistir em um lugar em que não dê para escutar gritos dos vizinhos. A transmissão tem um delay que pode chegar a uns 30 segundos, o que é normal em transmissões via internet. Mas a qualidade da imagem é ótima. Se você não se incomoda de ver jogos com spoiler, pode aproveitar a resolução incrível do Ultra HD. A Q7 também tem suporte ao Steam Link, app que permite conectar o seu computador para jogar na telona. A conexão é feita sem fios, só precisa que ambos estejam na mesma rede. Você pode conectar o controle diretamente na televisão ou computador. Em nossos testes não reparamos nenhum engasgo e nem atraso. A imagem da tela do computador era exatamente a mesma da TV, e deu para jogar tranquilamente, inclusive o PES 2018, um tipo de jogo que, se tivesse um lag, seria facilmente sentido. A tecnologia QLED oferece ótima qualidade de imagem, apesar de ficar um pouco atrás em imagens mais escuras, com um preto não tão profundo quanto o OLED, por exemplo. Além disso, se você não tem como bancar uma assinatura Ultra HD da Netflix e outros serviços de streaming, assim como um serviço de TV paga em 4K, talvez ainda não seja a hora de investir em um modelo como esse. Se bem que, se você pode bancar a partir de R$6.000 em uma TV, provavelmente pode manter a assinatura mais cara da Netflix. Se você tem um videogame e pode fazer esse investimento, a Q7 não vai te deixar na mão. Lembrando que você também pode assistir aos vídeos do Tudo Celular em 4K, e sem gastar nada mais por isso, só precisa de uma internet com boa velocidade. E é bom lembrar ainda que a Samsung dá 10 anos de garantia contra burn-in em suas TVs QLED. Para ver ainda mais informações, incluindo especificações técnicas e tamanhos de tela disponíveis no Brasil, é só acessar a matéria completa no nosso site, pelo card que acaba de aparecer na parte superior da tela. O link também está na descrição do vídeo, onde você encontra ofertas para os vários tamanhos da Q7, modelo 2016. Não esquece ainda de curtir esse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para ver mais testes e análises do nosso canal. Eu sou o Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.